Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos hoje o nosso estudo no Evangelho de Marcos, hoje iniciando mais um capítulo 12, caminhando aí na reta final para a conclusão do Evangelho. Hoje então leremos e estudaremos juntos Marcos capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 12. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A estes lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam um povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Jesus continua aqui na terça-feira a série de ensinos com o povo ao seu redor e nos intervalos desses ensinos nós vemos que Jesus vai receber, por assim dizer, a visita ou a intervenção dos seus opositores, questionando-lhe em alguma coisa. Aqui, Jesus aproveita o momento em que os sacerdotes, escribas e anciãos, como nós vimos no nosso último estudo, no finalzinho do capítulo 11, talvez ainda estivessem por perto ou tivessem acabado de sair para trazer uma parábola que na verdade traz juízo sobre aqueles. E eles certamente ouviram essa parábola. Muito bem, Jesus aqui faz, profere uma parábola e na verdade, nesse contexto, nos outros evangelhos, Jesus diz ou profere várias parábolas. Aqui Marcos apenas registra uma delas. O texto no original diz que na verdade Jesus falou por parábolas. Esse é o original, inclusive, de Marcos. E Marcos resolve registrar apenas esta aqui. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Jesus estava aqui certamente fazendo referência ao texto de Isaías capítulo 5, em que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, compara Israel a uma vinha. Aqui Jesus certamente está usando essa mesma comparação e fazendo alusão a esse texto para também se referir a Israel como essa vinha. E nós vemos que Jesus faz referência ao fato de que esse dono da vinha se ausenta do país por um tempo e depois, no tempo da colheita, ele envia um dos seus servos para receber os frutos da vinha. Certamente esse era um procedimento comum
para quem era proprietário de uma vinha e a tinha arrendado. Jesus usa isso como ilustração e como modo de comparação. Mas na verdade o que nós vemos aqui é que, referindo-se então a Israel, cada um desses servos enviados, como nós vemos aqui no versículo 2, no versículo 3, eles agarraram o servo e o espancaram. Depois ele envia outro e depois outro. E o texto diz aqui ao final, no meio do versículo 5, muitos outros lhes enviou. Essa é uma referência, esses servos aqui é uma referência a todos os profetas que Deus havia enviado, seus servos, para que pudessem alertar o povo acerca do seu caminho, pudesse alertar também os líderes acerca dos caminhos de Deus. Então, uma referência clara a esses servos enviados por Deus, nós vemos que a atitude muitas vezes era de rejeição. E isso nós vemos em praticamente todo o Velho Testamento. A mensagem dos profetas era aceita por alguns, mas na maioria das vezes era rejeitada por todo o povo. Certamente foi assim com o profeta Isaías, a quem o povo não deu ouvidos. E nós vemos inclusive no capítulo 6 do seu chamado, que Deus mesmo já havia alertado o profeta que o povo não daria ouvidos à sua mensagem. Nós vemos depois, mais adiante, no capítulo 42 de Isaías, quem deu crédito à nossa mensagem? É a pergunta retórica que Deus está fazendo. Ninguém estava dando crédito. Então, um a um, os servos eram desprezados aqui, eram mortos, outros esbofeteados, espancados, enviados de volta de forma vergonhosa, numa clara alusão à atitude do povo de Israel, uma atitude geral em relação aos mensageiros de Deus, aos profetas, que não foram reconhecidos, nem tampouco sua mensagem reconhecida. E aí, de uma maneira surpreendente, Jesus, no verso 6, chama a atenção para algo extraordinário. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Talvez, e a lógica da própria história aponta para isso, o Senhor Davi pensasse que se enviasse seu filho, eles teriam finalmente respeito e então lhe pagassem o tributo devido pelo arrendamento. Mas, numa clara alusão aos próprios líderes judeus que já estavam confabulando, já estavam de conluio, de acordo para tentar prender Jesus e matá-lo, ele então continua a história. Os tais lavradores, verso 7, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Essa menção aqui é extraordinária, porque é exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele foi crucificado fora de Jerusalém. E a vinha aqui seria então simbolicamente a própria cidade de Jerusalém, que representava toda a nação, sem dúvida, como sua capital. Então, a atitude daqueles líderes era uma de por trás das cenas, e às escondidas, como nós veremos quando estivermos finalizando o relato da sua crucificação. Às escondidas eles estavam tramando a morte de Jesus. Tramaram com Judas Iscariotes, tramaram entre si, arquitetaram aquele plano para então executar Jesus na cruz. Então, nós vemos aqui que o próprio Jesus não só sabia disso, mas denuncia essa atitude sorrateira dos líderes judeus, que certamente iriam fazer exatamente isso com Jesus. E então, caminhando para o final da história da parábola que Jesus propõe, o verso 9 diz: que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Esse era o primeiro pronúncio de juízo sobre Israel, aqui nessa história, porque Israel efetivamente foi destruída no ano 70, foi dizimada, o templo foi destruído e a nação desintegrada. Então, realmente, isso que Jesus disse aqui
aconteceu. Eles foram destruídos e a vinha foi passada a outros. Essa é uma referência ao fato de que a mensagem de Jesus continuou com a igreja. Um novo povo de Deus, ou a continuação do povo de Deus, na verdade, com a igreja, viria a reconhecer o Senhor Jesus como seu Messias, como seu Senhor. Mas além disso, Jesus faz uma citação aqui do Salmo 118, que certamente esses sacerdotes, os escribas particularmente, conheciam. Ele cita uma parte do texto que aponta para si mesmo, para que mais uma vez o juízo viesse da própria palavra de Deus. Ainda não lestes esta escritura? Jesus diz a partir do verso 10. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus usa essa citação para apontar de forma extraordinária para o Salmo 118 como mais uma das profecias que ele mesmo cumpriria quando da sua morte, porque ele estava sendo rejeitado. Era a pedra angular que os líderes judeus, ou seja, Israel como um todo, de modo geral, estava rejeitando, como nós vemos no primeiro capítulo de João, e verso 10. Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Verso 11. João 1:11 é o que eu quero dizer. E aqui ele faz a referência a esse fato e dizendo mais, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O que Jesus estava dizendo que aconteceria era algo extraordinário, porque Jesus estava anunciando o fato de que quando da sua crucificação e a partir dali haveria uma rejeição de Israel como povo de Deus, pelo menos temporária, e a transferência das verdades de Deus para um novo povo que ele iria construir para a igreja. E isso então era algo maravilhoso e extraordinário, que Paulo vai então no livro de Efésios capítulo 3 chamar de o grande mistério com relação à revelação da igreja. E o verso 12 finaliza dizendo, e procuravam prendê-lo, exatamente, mas temiam o povo, exatamente o que aqueles estavam sentindo em seu coração, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Eles temiam o povo certamente estava ao redor e eles não podiam prender Jesus, não podiam pegá-lo ali, precisava ser num outro momento, escondido, como nós sabemos que efetivamente aconteceu. Aqui, esses líderes entendem que Jesus estava falando sobre eles e certamente ficam mais e mais irritados com a sua atitude, com a sua postura, com o seu ensino e com o fato de que eles estavam ali ouvindo aquelas coisas e essas coisas estavam desagradando todos eles. Chegamos ao final desse primeiro trecho do capítulo 12. No nosso próximo encontro, continuaremos o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.